Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Bom Dia Rafa, nessa quinta-feira, 6 horas da manhã. Estamos aqui ao vivo no nosso programa lindo do Bom Dia Rafa. Só está aqui quem realmente tem o desejo e a vontade de estudar. Por isso, eu digo para vocês: sejam muito bem-vindos. É com muito orgulho que eu recebo vocês aqui nesse nosso primeiro dia. Um projeto que promete revolucionar um pouquinho o nosso dia a dia, né? A nossa aprendizagem. Então, ter a rotina de acordar às 6 horas da manhã, ter a rotina de entrar para aprender 6 horas da manhã, isso vai mudar o jogo, tá certo? Então, é uma ideia que a gente teve num momento muito especial, então, que eu digo para vocês que de segunda a sexta-feira os nossos alunos terão a oportunidade de 6 horas da manhã estarem ao vivo para aprender um pouquinho mais sobre, nesse primeiro momento agora, a EBSER, mas a gente vai continuar com o projeto para residência, para os demais concursos, então eu espero de verdade que a gente possa contribuir com o aprendizado de vocês. Pessoal, então, começando o nosso programa Bom Dia Rafa, sem perder tempo, já separa o seu cafezinho. Então, o nosso café já está separado aqui, porque hoje a gente vai falar sobre a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Não dá para ir fazer a prova da EBSER sem saber a lei 12.550, tá joia? Então, não tem como. Eu cheguei lá no dia 16 de março, eu não sei a lei federal 12.550, eu não sei nada sobre a EBSER, por isso eu quis começar o nosso programa de hoje com ela, a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, aquela que, se tudo correr bem, a partir de abril você está trabalhando e seguindo a lei federal 12.550 de 2011, tá joia? Então, para a gente começar já a nossa apresentação, a gente precisa ficar atento ao seguinte: existem algumas palavras, quando a gente trabalha com SUS, quando a gente trabalha com a lei, quem ainda não é meu aluno, quem ainda não entrou na Study Channel, vocês vão perceber que no SUS, nas leis, eu não gosto de trabalhar com coisas gravadas. Ah, pessoal, mas eu vou ter que gravar, para que serve a IBSER? Ah, pessoal, mas eu vou ter que gravar. Não, você não vai ter que gravar nada. Você vai basear em palavras-chave. Então, aqui, por exemplo, ó, uma pegadinha que pode aparecer na sua prova: autoriza o poder executivo. Nós temos três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Então, na hora da prova, ele pode colocar qualquer um dos três poderes para você. Então, quem foi autorizado a criar uma empresa pública, que também já foi uma questão de prova anterior? O poder executivo. A FGV, ela gosta muito de trocar palavrinhas. A FGV, ela gosta muito de que você interprete aquela determinada questão. Então, a gente precisa ficar atento ao seguinte: primeiro ponto, quem é que foi autorizado a criar a EBSER? O Poder Executivo. Então, dentro desse Poder Executivo, foi autorizado a criar uma empresa pública, chamada de quê? EBSER. Tá joia? Então, naquela primeira frase ali, eu preciso tirar o que tem de mais importante. No segundo momento, a gente precisa ficar atento ao para quê? Qual é a finalidade da EBSER? Por que criaram a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares? Então, a gente precisa entender o seguinte: a EBSER, ela vem como proposta abrir novos leitos de hospitais que estão com defasagem de pessoal. Então, se eu tenho um hospital federal que está com déficit de pessoal, eu posso contratar a EBSER sem licitação, a gente vai falar sobre isso. Eu posso contratar a EBSER para poder gerir essa parte de pessoal
da minha unidade hospitalar. Então, o objetivo é sempre prestar serviços, prestar apoio. A gente vai ver muito a questão do prestar apoio, prestar serviço, para que eu possa melhorar a qualidade do meu pessoal, principalmente. Então, por isso que sempre a EBSER ela abre concurso para que você possa ser admitido. Por quê? Porque o objetivo da EBSER é aumentar a quantidade de profissionais de um determinado hospital. Então, se eu faço um determinado contrato com a EBSER, ele vai vir com a mão de obra para somar ao meu hospital. Tá joia? Então, a EBSER tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência. A gente está falando de uma empresa autorizada, uma empresa pública. Então, ela sempre vai ser baseada nos princípios do SUS. Até coloquei ali embaixo, integral e exclusiva do SUS. Ou seja, ela vai trabalhar com universalidade, ela vai trabalhar com integralidade de acordo com o objetivo de cada unidade pública. É claro, ela vai prestar apoio aos hospitais universitários. Cada hospital universitário tem a sua regra, e aí nós vamos estabelecer de acordo com a Constituição Federal, com a Lei 8080. Mas a gente tem que entender o seguinte: a EBSER ela tem por finalidade prestar serviço gratuito de assistência médico-hospitalar, de apoio diagnóstico, prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, ou seja, que tenham o mesmo fim, tá joia? Que sejam de ensino ou que sejam de saúde. Isso é importante. A EBSER, ela vem com uma pegada de saúde, mas ela também tem um papel no ensino, na pesquisa e na extensão, que também pode ser uma pegadinha na hora da sua prova. Apenas ações de saúde? Não, ela também tem a prestação às instituições públicas federais de ensinos, de apoio ao ensino, à pesquisa e à formação de pessoas, como é o caso, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, da UFRJ, do Antônio Pedro, que são instituições que formam novos alunos, beleza? Então, vamos aí na nossa caminhada. Pois bem, então já sabemos quem foi autorizado, já sabemos que é uma empresa pública que presta serviço gratuito de assistência e de apoio no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, vamos ver mais um pouquinho sobre essa característica. Bem, 2022, uma questão da EBSER. Na época, a banca não era a FGV, mas a gente já tem uma questãozinha para a gente poder trabalhar aqui. A Lei 12.550 de 2011 autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Sobre o assunto, assinale a natureza jurídica correta da EBSER. E aí, qual é a natureza jurídica da EBSER? Todo mundo ligou e voltou a dormir. Olha lá, qual é a natureza jurídica da EBSER? Letra D, letra D, letra D, letra D. Muito bem. Nós estamos falando de uma empresa pública. Não é isso que está aqui? Ó, a gente escreveu, autoriza o Poder Executivo a criar uma empresa pública. Então, a resposta correta, professor, muito fácil essa daí. Essa daí é muito fácil, mas para quem estudou. Para quem nem ligou para a lei de criação da EBSER, para a lei 12.550, não responderia essa questão, tá joia? Então, resposta correta, letra D, é uma empresa pública. Mas até agora, tudo bem, professor. Vamos além. O que eu preciso entender aqui, pessoal? A EBSER, ela vai ter a sede e o fórum em Brasília, mas ela pode ter escritórios, representações, dependências e filiais em outros locais. Então, pode ter no Rio de Janeiro, pode ter no Ceará. Dependendo de quais os estados que ela preste serviço, ela pode ter representações e filiais. Mas a sede será em Brasília, tá certo? A sede é no Distrito Federal,
em Brasília, mas eu posso ter. Podendo ter subsidiárias, então a EBSER pode ter outras empresas com a mesma pegada da EBSER que prestem serviços com a mesma linha da EBSER, tá certo? Então, isso tem que ficar na nossa cabeça. Ela pode sim ter subsidiárias, desde que preste atividades congêneres, né? Eles adoram essa palavra, que sejam atividades do mesmo fim da EBSER. Outra coisa que eu chamo a atenção, o capital social. O dinheirinho fica na responsabilidade de quem? Da União. Então, isso daí geralmente aparece, né, no caso do SUS, quem toma conta do dinheiro, quem é responsável por aquela verba. Então, vira e mexe, a gente tem essa característica quando o assunto é SUS, quando o assunto é legislação. Observará a Política Nacional de Saúde como responsabilidade do Ministério. Se ela é vinculada à União, a gente sabe, né, ou vocês estão aprendendo ainda lá na nossa plataforma, que o SUS ele está dividido de acordo com a descentralização político-administrativa. Na União, pelo Ministério da Saúde, no Estado, pela Secretaria Estadual de Saúde, e no município, pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, desde a criação do SUS, eu tenho a descentralização. Por isso, se a responsabilidade é da União, é do Poder Executivo da União, quem vai tomar conta disso é o Ministério da Saúde. É dispensada a licitação, chamei bastante atenção disso daqui, porque é uma empresa pública, mas é do governo, ela precisa fazer uma licitação? Não, é dispensada a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública, desde que seja relacionada ao seu objeto social. O que é o seu objeto social? Prestar assistência, prestar apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão. Tá joia? Então, é uma lei tranquilinha que a gente vai pegando os detalhes para poder entender, para a gente não errar quando acontecer isso daqui na nossa prova. Eita, professor, está piorando. Eu achava que essa lei 12.550 ela não caía na prova. Ela cai. E eu vou dizer para vocês, a gente vai trabalhar a EBSER, essa lei 12.550 e todas as outras políticas da EBSER, para não errar nenhuma questão. A gente não vai errar a questão da EBSER, tá certo? A gente vai trabalhar com os detalhes para que na hora da prova a gente não tenha erro. Pois bem, então vamos fazer essa questão. Vou dar um minutinho aí para vocês. Todo mundo que já assistiu minha aula de SUS na plataforma sabe que SUS, e aí política da EBSER vai ser a mesma coisa, é jogo dos 7 erros. Então, aqui ele está pedindo para a gente achar qual é a alternativa correta. Então, você tem que achar quais são as erradas. Tá joia? Você achou quais são as erradas, você elimina, e você vai chegar até a opção correta. Vamos lá. Estou lendo com vocês para otimizar o nosso tempo, né? A nossa manhã ela passa bem rápido, vocês estão com todo o gás. Terá sede e fórum em Brasília, no Distrito Federal. Perfeito, sabia, pode sim. E poderá manter escritórios, representações e dependências em outras unidades. Professor, já li, é a letra A. Com certeza, a alternativa correta é a letra A. Ela pode ter fórum, pode ter escritório e representações em outras unidades, mas não poderá manter filiais em outros estados. Eita, nós. Aí me complicou. Aí não, aí está errada a letra A. Não é a letra A mais, professor. A EBSER não está autorizada a criar subsidiárias. A gente já viu que ela pode criar subsidiárias. Então, também está errado. Tem gente que fala que tem que estudar por questões. Professor, porque eu vou estudar por questões, está muito em cima da prova. Aí você vai lá, olha o gabarito e acha a resposta correta. Não adianta. Por que é a letra C? Eu tenho que achar o erro da letra A, eu tenho que achar o erro da letra B e eu tenho que achar o erro da letra C.
Então, o erro da letra A está aqui. Não poderá manter filiais em outros estados. O erro da letra B não está autorizada a criar subsidiárias. A gente viu que está. A letra D, a EBSER terá por finalidade a prestação de serviços públicos. Então, aqui, para privados e pagos, não é. As atividades de prestação de serviço e assistência pela EBSER não se encontra no âmbito do SUS. Então, a gente viu lá que é exclusivo para o SUS. Por isso, a resposta correta é sim, como vocês me disseram, a letra C. Então, Lei 12.550. Estou gostando, hein, professor? Porque eu estou aprendendo a lei e essa daí eu não vou errar, não, hein? Estou sabendo bastante. Muito bem. Agora chega uma parte mais específica, que geralmente nós temos nas provas, que é o objetivo, que é a competência, que é a atribuição. Todas as leis, PNH tem, PNAB tem, Lei do Trabalhador tem, Política do Negro tem, Política LGBT tem, todas as leis, elas trabalham dessa forma. Então, elas vão trabalhar com a característica da competência daquela determinada instituição. Professor, a gente falou o seguinte, ela serve para serviços hospitalares, ambulatoriais, ou seja, serviço de assistência. Além disso, ela presta apoio no ensino, na pesquisa e na extensão. Será que vai estar abordando isso nas competências? Não sei, vamos verificar. Então, administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviço de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e apoio diagnóstico. Beleza, então ela administra o hospital e presta apoio. A partir de agora, o fundão vai ser administrado pela EBSER, né? Surgiram algumas notícias por aí, certo? O hospital tal, quem vai assumir vai ser a EBSER, ou seja, ela administra unidades hospitalares e presta serviço. Isso a gente sabe. Mas agora, prestar às instituições federais de ensino superior e outras instituições congêneres, como eu falei, adoram essas palavras, de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino, à aprendizagem e à formação no campo de saúde pública. Ou seja, na hora da prova, atenção, não é apenas assistência, ela também administra e ela presta apoio na parte de ensino, pesquisa e extensão. Olha aqui, apoiar a execução de planos de ensino, pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres. Eu olhei na hora da prova congênere, já vou falar, isso aí está me parecendo a Lei 12.550, porque eles adoram isso na lei, tá joia? De sua atividade torna necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências. Então, para quem também está na study buscando residência, claro, não vai cair a Lei 12.550, não ainda, porque ninguém está pedindo, nos últimos editais não caiu, por isso eu falei que amanhã era mais importante para o pessoal de residência e hoje era menos importante, porque hoje é específico da EBSER, tá joia? Então, administrar hospitais, prestar serviço de saúde, mas também de ensino, pesquisa e extensão. Na hora da prova, eu preciso ficar muito atento a essa característica. Prestar serviço de apoio à geração de conhecimento, pesquisa básica, clínica e aplicada, ou seja, a gente sabe que eles prestam esse apoio à pesquisa. Prestar serviço de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais, a gente viu que eles também prestam esse tipo de apoio. Exercer outras atividades inerentes à sua finalidade. Qual é a finalidade? Prestar apoio ao ensino, pesquisa e extensão, administração hospitalar e temos também a questão da saúde, né? Que é a base de tudo, você prestar assistência exclusivamente ao SUS. Aí você pode ter um hospital privado? Não, é exclusivo ao SUS. Muito bem. Outra questão, pessoal, mas você falou que essa questão quase não aparecia nas provas, professor. Então, assim, está mentindo para mim.
quando você diz que a Lei 12.550 não aparece nas provas da EBSER. Falei nada disso, falei que era fundamental. A gente começou hoje falando sobre ela, porque é a base para você entender onde você quer trabalhar. Então, você precisa entender a Lei 12.550 para você saber onde eu estou me metendo. Eu já chamo, eu sempre sou assim, né? Eu destaco sempre o verbo. E aí, nessas horas, chama muito a minha atenção quando eu vejo um trem desse daqui, ó. Tá tudo lá, prestar apoio, prestar, administrar. Aí vem um negócio chamado de homologar. Isso já chama a minha atenção. Mas, é claro, posso estar enganado, tá certo? Pode ser um problema meu. Eu estou enganado naquela determinada situação. Muito bem. A Lei 12.550 aborda as competências da EBSER, assinale a alternativa que apresente incorretamente uma competência. Administrar as unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médica hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico. Isso aí é a finalidade básica da EBSER, a gente já falou sobre isso. Prestar serviço de apoio à geração de conhecimento em pesquisa básica, clínica e aplicada nos hospitais universitários e outras instituições congêneres. Li essa palavra, já chama a minha atenção que deve ser algo correto. Prestar serviço de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e outras instituições congêneres, com a implementação de sistema de gestão único, com geração de indicadores, lindo também, quanti-quali para o estabelecimento de metas. Prestar às instituições federais e outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação no campo da saúde pública. Então, homologar acordos visando a transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar. Eu sempre falo isso para os meus alunos, para quem está chegando agora na Study, esse ano, né? Teve bastante gente que se matriculou esse ano com a gente. E eu sempre falo, a gente teve a intensiva da UERJ, eu falei, pessoal, vocês vão fazer a prova sabendo o que está escrito na prova. Então, não invente. Ah, mas Rafael não falou sobre homologar acordos. Ele deve ter esquecido e a resposta correta é a letra C. Não, pelo amor de Deus. Não. A gente falou sobre a Lei 12.550. Então, se você não viu aquilo ali, é porque não está na lei. Então, marque, não inventa na hora da sua avaliação, beleza? Então, resposta correta, vocês acertaram, é a letra C, homologar acordos. Na verdade, é a incorreta, mas é a correta, porque a questão está pedindo isso. Muito bem. Aqui eles colocam algumas observações que podem aparecer na sua prova, não tem uma característica muito grande nas provas anteriores, mas a gente precisa saber, isso também está previsto na Lei 8080, da onde sai o dinheiro do SUS, de onde vem toda a característica para o meu Sistema Único de Saúde, o recurso para manter a EBSER. A gente sabe que, principalmente, o recurso é oriundo de dotações consignadas no orçamento da União. Muita atenção. A gente está desde o primeiro slide falando que esse dinheiro vem da União, tá joia? Então, muita atenção sobre isso. Eles podem mudar e colocar lá do Estado. Não, tá errado, é da União, tá joia? As receitas decorrentes da prestação de serviços compreendido em seu objeto, que seja serviço de apoio, que seja serviço de ensino, pesquisa e extensão, administração de hospitais, prestar apoio na administração de hospitais universitários, tá? Da alienação de bens e direitos, das aplicações financeiras que realizar, dos direitos patrimoniais, aluguéis, foros, dividendo, bonificação. Geralmente, isso aqui é a mesma coisa sempre. Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados. Rendas provenientes de outras fontes. E aí, atenção para o parágrafo único. O lucro líquido da EBSER será reinvestido para o atendimento do objeto social da empresa, excetuadas parcelas decorrentes da reserva legal
e da reserva para contingência. 100% do valor do lucro líquido será reinvestido para o atendimento do objeto social. Isso pode ser uma pegadinha na hora da sua prova. Não, a gente tem que tirar as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência, que vai explicar nas próximas leis. Não explica na Lei 12.550 quais são esses valores, tá certo? Mas existe a reserva legal e a reserva para contingência. Muito bem? Então, aqui é da onde sai o dinheiro para a EBSER. Então, vamos lá. Vamos organizar a EBSER. A EBSER ela vai ter um conselho de administração, que nas próximas leis a gente vai compor esse conselho com funções deliberativas. Eita, professor, então se é conselho de administração, tem função deliberativa. Isso me faz lembrar a Lei 8.142, onde o conselho é permanente e deliberativo e as conferências elas servem apenas a cada 4 anos, né? Para levantar informações, para propor diretrizes. Muito bem. Então, é isso mesmo, a Lei 8.142, que fala da participação da comunidade. Então, o Conselho de Administração, com funções deliberativas, vai ter uma diretoria executiva dividida em Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, tá certo? Então, Conselho de Administração, diretoria executiva, Conselho Fiscal, Conselho Executivo. Essa é a divisão. Professor, não entendi. Depois vai lá na plataforma, essa aula vai ficar lá no Bom Dia Rafa, gravada, e faz as suas anotações. O Estatuto Social da EBSER definirá a composição, as atribuições e o funcionamento. A gente vai estudar esse estatuto mais para frente. A atuação dos membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante. Então, o Conselho Consultivo não recebe nenhum dinheirinho. Ato do Poder Executivo aprovará o Estatuto da EBSER. Lembra quem é que está autorizado a criar a EBSER? O Poder Executivo. Então, sempre vai ficar batendo que é o Poder Executivo, o Poder Executivo. Isso pode surgir uma pegadinha na hora da prova. Ato do Poder Legislativo aprovará o Estatuto da EBSER. Não! É o Poder Executivo que foi autorizado a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Tá joia? Muito bem. Então, para fechar na nossa Lei 12.550, ela vai ser, a gente vai contratar o regime de pessoal de acordo com o regime da CLT. Para quem fez o concurso e não sabe como será contratado, é carteira assinada, aprovado pelo decreto 5.452 e legislação complementar, condicionada à contratação à prévia aprovação em concurso de prova ou prova e títulos, que é o caso do dia 16, que todos farão essa prova. Fica a EBSER, para fins de sua implementação, autorizada a contratar, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Isso daí é uma coisa que a EBSER tinha autorização no início, né? Tem autorização quando vai celebrar um determinado contrato de contratar as pessoas por tempo determinado e depois abrir o concurso para a contratação no regime de CLT. Então, caso caia na sua prova esse contrato temporário, somente poderão ser celebrados durante os 2 primeiros anos subsequentes à constituição da EBSER e quando destinados ao cumprimento de contrato celebrado nos termos do primeiro 180 dias de vigência dele. Então, fez um contrato, a EBSER pode, num primeiro momento, colocar temporário e depois ela tem que abrir esse concurso de prova e prova de título para colocar o pessoal no regime de CLT. Contrato temporário, de 2 em 2 anos, não pode ultrapassar 5 anos. Esse é meu caso, professor? Não, o seu caso, você está entrando no regime de CLT, não é no contrato temporário. Tá joia?
A EBSER e suas subsidiárias, ou seja, pode ter subsidiária na EBSER, estarão sujeitas à fiscalização de controle interno do Poder Executivo. De novo. Aí cai legislativo na sua prova, aí você vem, a pessoa nem prestei atenção. Está o tempo todo falando do Poder Executivo. E ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Ou seja, a EBSER ela tem que prestar conta ao governo, tá joia? Então é isso que está dizendo aí. A EBSER fica autorizada a patrocinar a entidade fechada de previdência privada no termo da legislação vigente. O patrocínio poderá ser feito mediante adesão à entidade de previdência privada já existente. Então, para os seus funcionários, ela pode ter esse projeto de previdência privada. A partir da assinatura do contrato entre a EBSER e a instituição de ensino superior, a EBSER disporá de prazo de 1 ano para reativação de leitos e serviços inativos por falta de pessoal. Isso daqui é muito importante, muito, muito importante. Então, a partir do momento que eu contratei a EBSER para o meu hospital, ela tem 1 ano para abrir os leitos que estavam fechados. Por isso, já abre o concurso, já tem vaga aberta, por isso um monte de vaga de cadastro de reserva, porque, mediante os contratos, a EBSER precisa abrir esses leitos e, para isso, precisa contratar o pessoal. Então, por isso, eles sempre abrem essa vaga de cadastro de reserva. Bem, fechou o nosso processo. Agora a gente fala de fraudes em certames de interesse público. E aí, no finalzinho da lei, ele fala o que é errado. É errado utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso. Então, divulgar conteúdo sigiloso que não for autorizado de concurso público, avaliação ou exame público, processo para ingresso, exame ou processo seletivo, é crime. E aí está previsto lá reclusão de 1 a 4 anos e multa. Se for funcionário público, piora a situação, tá joia? Então, aumento de pena para funcionário público. Se você não tem direito a acesso à informação, você não poderá ter. Isso é considerado uma fraude no processo seletivo. Isso é lei, é crime. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio 1. Passamos 6 minutinhos do nosso primeiro dia. Eu acho que vocês perceberam, eu pelo menos achei muito bom esse horário, que a nossa memória está voando, né? Eu estou aqui, já poderia ficar aqui mais 3 horas dando aula, mas o nosso episódio é de 6 às 6h30 da manhã. Então, nesse primeiro momento, falei sobre a Lei 12.550, que é a formação e criação da EBSER. Espero encontrar vocês amanhã no episódio 2, aí exclusivo para os nossos alunos da Study Channel. Se você não é aluno, né, do RT Tonioni, se você não é aluno da Study Channel, não perca essa oportunidade. Nós temos o projeto que vai durar o ano todo, acesso à plataforma, todas as características. Vem ser Study Channel e aproveite a oportunidade de ficar aqui com a gente nessa manhã de segunda a sexta-feira. Então, amanhã, às 6 da manhã, estaremos aqui falando sobre a evolução histórica da saúde, o que aconteceu antes do SUS, tá joia? Então, a partir de amanhã, a gente já tem essa aula na plataforma, deem uma olhada, mas amanhã eu vou a fundo sobre a criação dos INAMPs, do IAP, do CAPES. Então, tudo que aconteceu, Oswaldo Cruz, reforma sanitária. Então, aproveitem que amanhã estaremos juntos aqui na nossa aula, tá joia? Então, um forte abraço para todos vocês. Foi um prazer enorme dividir esse momento e até amanhã. Um abraço, pessoal.